gravar. Então, deixa eu ver aqui qual é o problema. Eu vou compartilhar a tela. Não estou compartilhando a tela. Aí você pode parar seu compartilhamento de tela, viu, Neto? Vamos lá. Então, o problema é o seguinte: dada a função f de t, que é o módulo de 3 mais t menos o módulo de t menos 3 sobre t, expresse f de t sem as barras de valor absoluto se t estiver no intervalo 0 mais infinito, menos 3, 0, menos infinito, menos 3. Então, vamos analisar a expressão. Então, a função é f de t, que é igual ao módulo de 3 mais t menos o módulo de t menos 3 sobre t. Então, a primeira coisa a fazer é analisar o domínio dessa função. Então, só revisando, a função modular, módulo de x, é definida como sendo o próprio valor de x se x for um número maior ou igual que zero. Em outras palavras, se x pertencer ao intervalo 0 fechado, né? Intervalo fechado em 0, infinito. E será o menos o valor de x se x for negativo ou se x pertencer ao intervalo menos infinito, 0. Então, naturalmente aqui eu tenho que analisar esse termo e esse termo para depois determinar sobre esse termo. Né? Então vamos analisar o termo t já está aqui analisado, né? Que aqui onde você coloca x, basta colocar t e o módulo de t vai ser definido exatamente dessa mesma forma, colocando t onde tem x, né? Então aqui temos os intervalos de definição dessa parte aqui. Agora vamos para essa parte aqui. Para 3 mais t, né? Então nós temos 3 mais t, o módulo de 3 mais t. Isso vai ser igual ao próprio 3 mais t se 3 mais t for maior ou igual que zero. Isso significa dizer que t é maior ou igual que menos 3, e vai ser menos 3 mais t se 3 mais t for menor que zero, ou seja, se t for menor que menos 3. Então, isso aqui significa que t pertence ao intervalo fechado em menos 3 infinito, e aqui t pertence ao intervalo menos infinito, menos 3. Pois bem, então agora o que podemos fazer para os demais casos, aqui no denominador, eu quero apenas que t seja diferente de zero. É a única condição que eu peço sobre o denominador. O numerador pode ser qualquer coisa. Então a única coisa que interessa é qual é a expressão da função ft, uma vez que você vai variando o valor de t
na reta, né? Então, uma coisa que eu vou fazer aqui é escrever esses intervalos. Vou escrever de rosa os intervalos que estão aqui. Vai ser o primeiro intervalo 0 infinito. Então, o primeiro intervalo 0 infinito. O outro intervalo vou escrever de verde, verde claro. Menos infinito 0. O primeiro intervalo é fechado no 0. Né? Talvez fique mais claro assim, escrever assim. Então, né? E talvez fique mais claro escrever eles em separado assim, né? Então, o próximo intervalo aqui, ele é menos 3 mais infinito. Então, vou marcar aqui 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. E ele é menos 3, menos 3. Não vou escrever aqui, não, vou escrever aqui. Menos 3 mais infinito. E o outro é menor que menos 3, né? Então, azul, claro. Tá. Então, observa que eu tenho, a princípio, 4 intervalos, né? E o que eu vou fazer é escrevê-los de uma única vez, deixando claro então que eu vou ter 4 expressões. A primeira expressão, ela vem até aqui, que é a expressão em azul, né? Então você vai ter o intervalo menos infinito, menos 3. Depois eu vou ter o intervalo menos 3 até 0, né? Então, no 0 eu vou ter. Eu tenho uma sobreposição de intervalos aqui, né? Então, observa que no azul eu tenho essa expressão aqui, né? Para todo o valor de x que está no azul, eu tenho essa expressão. Depois eu vou escrever de outra cor, amarelo. Então, eu vou ter aqui o intervalo menos 3, 0. Observa que a interseção desse intervalo com esse, né? E depois eu vou ter o intervalo 0 mais infinito. Então, tenho 3 intervalos. Em cada um dos intervalos, eu vou ter expressões diferentes para os termos da função, né? Então, vamos começar com o intervalo, com esse intervalo aqui, que é o que ele pede lá na prova, né? O primeiro intervalo que ele pede na prova. Ele pede lá. Considere letra A o intervalo 0 infinito. No intervalo 0 infinito, o que acontece é que o módulo de x vai ser x. O que acontece é que o módulo de x vai ser x. Quando t é maior que 0, eu vou ter aqui o módulo de 3 mais t igual a 3 mais t. Né? Então, a única coisa que eu vou fazer aqui é tirar os módulos. Tiro os módulos. Quando eu estou nesse intervalo aqui, o que eu vou ter aqui, o módulo de 3 mais t vai ser igual a 3 mais t. E o módulo de t
vai ser igual a t. Portanto, a expressão de f de t vai ser igual a 3 mais t menos 3 menos, menos t menos t menos 3 sobre t. Ou seja, a função é identicamente nula. Porque o t cancela com t e o 3 cancela com 3. Né? A função é identicamente nula nesse intervalo de 0 a mais infinito. Né? Então agora vamos olhar para esse intervalo intermediário aqui, de menos 3 a 0. O que é que acontece? Quando eu estou de menos 3 a 0, o t ele vai ser escrito como menos t, porque eu estou aqui, ó, nesse intervalo aqui. Então, e aqui eu estou de menos 3 a 0. Pronto. Eu estou nesse intervalo aqui. Então, e aqui vai ser mais 3. É 3 mais t. Né? Então, nesse intervalo aqui, amarelo, eu acho que é esse amarelo aqui. Pronto. Nesse intervalo aqui, 3 mais t é escrito como 3 mais t. No entanto, o módulo de t é escrito como menos t. Isso implica que a função f de t vai ser igual a 3 mais t menos 3 sobre t. 3 cancela com 3, o t soma com t, fica 2t. Professor, por que o primeiro módulo ficou 3 mais t, ao invés de ficar 3 menos isso? Nesse. É só olhar aqui, ó. Observa que eu estou considerando isso aqui, ó. O t, eu estou considerando que o t está nesse intervalo, menos 3, 0. Quando eu olho para a primeira função, eu estou considerando esse intervalo aqui. Está aqui dentro. Né? O menos 3, 0 está aqui dentro. E o menos 3, 0 também está aqui dentro. E aqui dentro é a primeira linha dessa função, que é 3 mais t. Mas se ele está entre menos 3 e 0, no intervalo aberto em menos 3, ele não seria negativo? O t é negativo, sim. Mas aqui o t ele pode ser negativo desde que ele seja maior que menos 3. É o que diz esse intervalo aqui, ó. Menos 3 a infinito. Certo, mas aí não ficaria menos 3 menos t ou. Não, menino, preste atenção. Eu estou considerando aqui o módulo de 3 mais t. Certo? O módulo de 3 mais t vai ser Certo. igual a 3 mais t se 3 mais t for maior ou igual que 0. 3 mais t tem que ser maior ou igual que 0. Ah, sim, Então o agora eu t entendi, tem que agora eu ser maior entendi. que menos 3. Tudo bem? Agora eu entendi. Uhum. Ok. Pois bem. Ah, então aqui eu vou ter 3 mais t, 3 cancela com 3, o t soma com t, fica 2t. Então vai ficar 2. Essa função é constantemente 0 aqui no intervalo azul, é 2 no intervalo amarelo, e agora vamos ver nesse outro intervalo aqui, que eu nem sei que cor é essa. Eu vou fazer verde, porque eu vou ter que fazer aqui embaixo. Nesse intervalo aqui, tanto o módulo, tanto isso aqui vai ser menos 3 mais t, quanto o módulo de t também vai ser negativo, isso vai ser menos t. Porque ambas as funções estão no intervalo em que as funções, o módulo é nulo, é negativo. Então isso implica que f de t vai ser igual a menos 3 menos t
menos 3 sobre t. Desculpa, aqui é menos t, então vai ficar mais t. Aí t cancela com t, então fica menos 6 sobre t. Nesse intervalo aqui, né? E aí vamos só olhar lá na prova quais são os outros intervalos que ele pede. Menos 3, 0 e menos infinito, menos 3. São exatamente os intervalos que eu acabei encontrando, né? Então, são exatamente os intervalos que foram colocados aqui. Pois bem, o que ele pede aqui, eu acho que aqui é fechado em menos 3 e aqui é fechado em menos 3, né? Esses são os intervalos que ele está pedindo. Pois bem, então significa então que a função ft ela é 0 se t pertencer ao intervalo 0 mais infinito. Ela é 2 se t pertence ao intervalo menos 3, 0. Eu acho que é menos 3 aberto. Menos 3, 0. E ela é menos 6 sobre t se t pertence ao intervalo menos infinito, menos 3. Então, essa é a forma de escrever a função sem usar os módulos. Você vai ter que definir ela intervalo em intervalo, né? Então, aí isso aqui responde completamente o problema, porque ele aqui está pedindo o problema pede que você identifique a função em cada um desses intervalos. E é o que está sendo feito aqui. Eu estou dizendo quem é a função em cada um dos intervalos. Então, isso resolve completamente o problema. Tudo bem? Dúvidas? Ok. Alguma dúvida? Não, nessa questão não. Certo. Você tinha ficado com dúvida, José Lucas. Tirou a dúvida? Ok. Peço que vocês refaçam o problema, tá? Porque, como já disse, vocês não aprendem nada só me vendo fazer. Porque eu sei fazer, e aí essa que é a grande questão. Eu não tenho dúvida nesse tipo de problema, o que faz com que pareça fácil resolver esse tipo de problema, né? Então, vocês precisam fazer para entenderem quais questões vocês ainda não sabem resolver. Isso é uma coisa que vocês só vão entender fazendo, tá? Então vamos lá. Vamos para o problema 3, né? O problema 3 ele é dado uma função definida em partes, né? E é perguntado se ela é contínua. Exatamente no ponto x igual a 1. Então vamos 4 menos x quadrado, 2 mais x quadrado. Então vamos ver essa questão aí. Então, a função f de x definida em partes 4 menos x quadrado e 2 mais x quadrado. Na primeira parte aqui, se x for maior ou igual que 1, e aqui se x for menor que 1. Então, antes de fazer qualquer coisa, você deve analisar a função. Antes de, por exemplo, tentar entender qual é o problema, né? Dada a função, tente analisar a função. Dada uma função definida em partes como essa, o que significa? Que ela
ela muda de expressão quando você muda de intervalo. Você tem dois intervalos e vamos ver como é que ela está definida, né? Ela está definida da seguinte maneira. Eu estou pegando esse primeiro intervalo, x menor que 1, é o intervalo que vem de infinito e vem até 1, aberto. No 1 não está definido, o x é diferente de 1. E depois eu continuo e posso colocar o zero aqui, né? E aqui vai ser exatamente 1. Então no ponto 1 eu vou estar aqui. X, isso aqui é o intervalo x maior ou igual que 1. E esse outro aqui é o intervalo x menor que 1. Né? São semi-eixos, né? Então, a ideia aqui é semi-retas, né? Então você vai pegar e entender agora como é que a função está definida e qual é o domínio dessa função. Então, a função está definida considerando a parte, a gente faz a análise considerando o seguinte: a gente olha da esquerda para a direita. A gente lê da esquerda para a direita, né? Então, quando eu leio a palavra aberto, eu leio começando com a letra A e indo até a letra O, né? Então, a gente faz esse mesmo tipo de associação quando vai olhar um domínio. A gente olha o domínio começando da esquerda e indo para a direita. Então, a gente começa por valores, nesse caso, de menos infinito e tenta chegar até o mais infinito, né? Então, tenta analisar nessa variação como é que a função está definida. Pois bem, aqui a função está definida quando x é menor que 1, ela é definida por essa expressão aqui. Então significa que para qualquer valor de x que eu considerar nesse intervalo, a função vai me dar o valor 2 somado com x ao quadrado. Não existe nenhuma indeterminação quando isso acontece. Então eu posso fazer isso para qualquer valor de x, porque isso aqui é um polinômio. 2 mais x quadrado é um polinômio. Eu posso fazer isso para qualquer valor de x. Portanto, para qualquer valor de x que eu considerar, eu posso, no intervalo menos infinito, eu vou escrever aqui embaixo o intervalo, menos infinito 1, para qualquer valor de x que eu considerar nesse intervalo, eu posso substituí-lo aqui e escrever 2 mais x quadrado. Isso está bem definido. Por outro lado, quando eu considero agora x maior ou igual a 1, então estou nesse outro intervalo aqui, eu vou fazer 4 menos x quadrado. 4 menos x quadrado, de novo, é um polinômio. Não estou fazendo nenhum quociente por nenhum termo, é um polinômio. Então está definido para todo valor real. Aqui, quando eu considerar um valor de x qualquer aqui, a função ela vai fazer 4 menos x quadrado. E isso está bem definido para qualquer valor de x. Portanto, de novo, a função aqui é fechado. A função está bem definida nesse outro intervalo. Então, o que eu posso dizer é que a função ela está bem definida para o intervalo inteiro, para a reta inteira. Porque a união desses dois intervalos aqui dá exatamente a reta, né? Essa é uma atividade que vocês precisam saber fazer. Que é considerar esse intervalo unido com este intervalo. O que é isto? Isso é o conjunto de todos os pontos, todos os valores reais, né? De menos infinito a mais infinito. Isso vai dar exatamente a reta inteira. Por quê? Porque onde esse intervalo termina é exatamente onde esse começa, né? Literalmente, esse intervalo aqui ele termina na vizinhança de 1 e esse intervalo começa no ponto 1, exatamente no ponto 1. Então eles se fecham, esses dois intervalos aqui se completam. Esse aqui é o complemento deste.
E por outro lado, esse aqui também é o complemento daquele. Eles se complementam. Quando eles se unem, eles geram a reta inteira. Né? Então, quando eu faço. Portanto, é que aqui, se você observar, eu peguei o segmento amarelo aberto, porque é menor que 1, né? E depois, quando eu coloquei aqui o azul, eu tive que tampar o buraco que eu fiz com o amarelo em azul para poder colocar o 1. Né? Então, quando eu faço isso, agora eu estou dizendo que não existe nenhum buraco na reta. A reta está completamente preenchida. Portanto, essa função é definida para todos os valores de x que estão na reta. Então, o domínio dessa função de f de x é igual a r. Então, agora vem a seguinte questão, olha. Se eu olho para os domínios seccionais, ou seja, se eu olho para o primeiro domínio, né, que de definição, seria para x maior ou igual que 1. Se eu olho para esse domínio, aqui é um polinômio, portanto ela é contínua nessa parte, nesse intervalo aqui. Se eu olho para esse domínio, ela é contínua nesse intervalo aqui. Basta, porque são polinômios. Basta saber, então, se ela vai ser contínua quando eu fechar os dois intervalos. Então, portanto, é no ponto x igual a 1 que eu devo fazer a pergunta. É para o ponto x igual a 1 que é interessante fazer a pergunta, porque para os outros pontos a resposta é sim. Ela é contínua. Para qualquer escolha de ponto que eu fizer aqui, ou que eu fizer aqui, ela vai ser contínua. Porque quando eu fizer a escolha de ponto aqui, eu vou estar usando esse intervalo. E quando eu fizer a escolha de ponto aqui, eu vou estar usando esse intervalo. Para esse intervalo aqui, a expressão é essa. E essa expressão é contínua. Para esse intervalo aqui, a expressão é essa e essa expressão é contínua. Então, aqui eu tenho uma função polinomial, função polinomial. As duas funções polinomiais são contínuas em seus domínios, portanto, nos intervalos que eu escolher, nos valores que eu escolhi em cada um dos intervalos de definição, a função vai ser contínua, exceto possivelmente no ponto de junção dos intervalos. Por quê? Porque os valores poderiam não coincidir. E é exatamente isso que a gente tem que observar. Por quê? A função é contínua quando uma equação é satisfeita, que é essa aqui, a equação f de x, quando x... Aí eu já vou colocar aqui o 1, que é para onde eu quero saber. Isso tem que ser exatamente f de 1. E quando a função é definida em partes, em componentes, né, como essa aqui, ela é definida em seções. Então, eu posso acabar tendo valores diferentes, né, quando x tende ao ponto que conecta os intervalos. Né? Então, isso aqui pode ser falso, pois eu posso ter, por exemplo, que o limite de f de x, quando x tende para 1 por valores maiores, isso pode ser diferente do limite de f de x, quando x tende para 1 por valores menores. E o limite ele só existe no ponto x igual a 1 se esses dois limites existirem e forem iguais. Se eles existirem e forem, mesmo que eles existam cada um deles, mas se eles forem diferentes, então o limite de f de x não existe. Né? Então vamos primeiro calcular esse limite aqui. Esse limite vai ser quando x é maior que 1, né? Isso aqui é 4 menos x quadrado, quando x tende para 1 por valores maiores que 1. Isso aqui x quadrado vai tender para 1, e isso aqui vai tender para 3. Né? 4 menos 1, 3. Por outro lado, o limite de 2 mais x quadrado, quando x tende para 1 por valores menores, x quadrado, quando x tende para 1, vai tender para 1, e esse aqui vai tender para 3. O que eu obtenho é que os limites laterais existem e são iguais. Ou seja, isso aqui não aconteceu. Os limites laterais são iguais. Existem e são iguais. O que significa
Isso implica que o limite da função f de x quando x tende para 1 existe e é igual a 3. Portanto, a função é contínua no ponto x igual a 1. É contínua porque satisfaz isso aqui. Né? Desculpa, aqui tem igualdade. Né? Ela é contínua porque o limite de f de x quando x tende para 1 é igual a f de 1. E quem é f de 1? Né? A gente teria que perguntar quem é f de 1. Quando a gente pergunta quem é f de 1, a gente vem para aqui. Vem para a definição da função. Então, qual é o valor de f de x quando x é 1? Eu olho para a primeira linha, que é o único lugar aqui onde x é igual a 1. Então, aqui é 4 menos 1, 3. f de 1 é 3. E os limites laterais deram exatamente 3. Portanto, essa equação implica nessa. Ou seja, a função é contínua no ponto x igual a 1. Alguma dúvida? Dúvida? Olha, esse é um tipo de problema que vocês não podem deixar passar, porque esse é um tipo de problema que, para quem estuda continuidade, tem que saber resolver, tá? Tem que saber resolver esse tipo de problema. Que seria analisar onde a funções definidas em partes, né? Onde elas são contínuas. Então aqui estamos usando fortemente a definição de limite para poder definir quando uma função é contínua. Tá? E onde, quando e onde. Né? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Vocês entenderam tudo? Olhe, vocês estão entendendo muita coisa, hein? Vocês prestem atenção. Vocês estão guardando dúvidas. É o que eu estou entendendo. Mas bem, eu vou de todo modo passar para o problema 4, pois vocês estudaram assíntotas verticais e horizontais e eu preciso fazer o problema 4 para dar a vocês informações, tá? Então, de todo modo, eu vou deixar que vocês revisem esse problema 3 que eu acabei de fazer. Da 4, ok. Então, eu vou definir, então... Eu vou usar o problema 4 para definirmos o que são assíntota vertical e horizontal e usar y² menos 1, x menos 5 igual a 7. Então, vou usar a função, a equação, né, definida dessa maneira. Já está certo. Então, y² menos 1, x menos 5 igual a 7. Pois bem, eu vou só confirmar aqui que eu pensei em outra coisa. Isso. Pensei em outra coisa e eu fiquei em dúvida se era isso. Então vamos lá. É dada uma equação, né, em vez de uma expressão de uma função. Então já começa com um pequeno desafio, que é vocês entenderem que nem sempre a função vai estar definida explicitamente. Então o que vocês precisam analisar é essa função. Aqui, quando você analisa essa expressão, né? Em geral, a gente diz que dado o valor de x, a gente quer obter um valor de y. A gente quer algo desse tipo. E aqui eu tenho, se você dá um valor para x, você obtém um valor de y. Né? Não tem nenhum problema. A expressão dada dessa maneira aqui é completamente factível, né? Porque o que você vai ter que fazer aqui é o seguinte, você vai ter y² menos 1 igual a 7
sobre x menos 5. E vai ter, portanto, que y² menos 1, desculpa, y² é igual a 7 quocientado por x menos 5 mais 1. Aí eu posso somar isso aqui. Fica x menos 5, 7 mais x menos 5. Então isso fica igual a x mais 2 quocientado por x menos 5. Então eu tenho que y² é igual a x mais 2 quocientado por x menos 5. Então o que você pode determinar aqui é o seguinte. Você tem valores, né, para y. Você pode definir ele como sendo essa função, né? Você pode definir como sendo, então, a expressão explícita, né? Seria mais ou menos a raiz quadrada de x mais 2 quocientado por x menos 5. E aqui você tem, de fato, agora duas funções que podem ser definidas. E aí o que eu aconselho a fazer é analisar essa expressão aqui como sendo, na verdade, uma expressão que está definida para duas funções, né? Definindo duas funções. Isso aqui dá uma curva, né? Se eu tenho aqui x² igual a esse valor aqui, né? E eu tenho a possibilidade de escolher y positivo ou negativo para cada escolha de x. Então significa que isso aqui, quando a gente olha para o gráfico, né? Isso aqui dá uma curva desse tipo, né? Que significa que quando eu escolho aqui o valor de x, eu vou ter um valor positivo e um valor negativo, né? Mas isso não nos tira a possibilidade de analisar a existência de assíntotas horizontais ou verticais. O que eu fiz até agora foi só escrever qual seria a expressão de y uma vez que eu escolho x. Então, essa é a maneira que vocês devem proceder para analisar a expressão explícita da função de x, de y em x, né? Ou seja, dado x, como é que eu encontro o y? Literalmente é fazendo isso aqui. Você coloca aqui o valor de x, determina primeiro, isso aqui tem que ser positivo, e aí a partir daí define os domínios, né? Então, mas a princípio não vai fazer nenhuma diferença se você considerar, se você não definir quem são os domínios. Aqui não vai fazer nenhuma diferença. O que você vai ter que fazer agora é fazer as seguintes análises. Então, primeiro, vamos para a análise das assíntotas. Eu vou escrever apenas assim, assíntota vertical. E depois vamos querer estudar as assíntotas horizontais. Bom, primeiro o que você deve analisar é o que significa algo ser vertical e o que significa algo ser horizontal. Então vamos entender geometricamente o que é que esses termos significam. Bom, antes de qualquer coisa, aqui o que eu estou procurando, quando eu estou procurando uma assíntota vertical ou uma assíntota horizontal, eu estou procurando equação de retas. Tá? Então, só para deixar claro, o objeto que estamos procurando são retas. Eu quero procurar uma reta que seja vertical e que tenha um certo comportamento com relação à função
e uma reta que seja horizontal e que tenha um certo comportamento com relação à função. Então, agora, se a gente for analisar os eixos coordenados e com relação aos eixos coordenados, o que é que eu tenho? Quando eu escolho os eixos coordenados, eu estou fazendo já a escolha de uma coisa que é vertical e de uma coisa que é horizontal. O eixo X é horizontal. Então, isso aqui é horizontal. Tudo que for paralelo ao eixo X é horizontal. E isso aqui é vertical. Tudo que for paralelo ao eixo Y é vertical. Então, o que eu posso dizer é que uma reta horizontal ela tem esse tipo de propriedade e ela é dada pelo seguinte tipo de equação: y igual a uma constante. Essa é a equação da reta horizontal. Equação da reta horizontal. E por que isso aqui é a equação da reta horizontal? Porque observa, eu aqui não estou dizendo nada sobre o valor de x. Estou dizendo apenas que o valor de y é um b constante ali. Então todos os pontos aqui, para qualquer valor de x, vão ser da forma xb. Qualquer ponto que você considerar na reta amarela, ela vai ser da forma xb. Ou seja, para qualquer valor de x que você quiser considerar, o valor de y é constante e igual a b. Então eu tenho todos os pontos estão na mesma reta e essa reta é horizontal e ela tem o conjunto de pontos da forma xb. Por outro lado, eu vou considerar a reta verde. Verde, verde. Por outro lado, se você considera uma reta paralela ao eixo y, essa é uma reta vertical. E a equação dessa reta é x igual a uma constante. Essa aqui é a equação da reta vertical. E por que isso? Porque para qualquer valor de y que você considerar, o valor de x igual a você considerar aqui o a, vai gerar um y qualquer. Então todos os pontos sobre essa reta, a reta verde, são da forma a y, onde y é um número qualquer. Portanto, tenho então definido que as retas horizontais elas são dadas pela equação y igual a uma constante e que as retas verticais são dadas pela equação x igual a uma constante. Dito isso, agora precisamos entender quando é que uma reta vertical ela é chamada de assíntota para uma função. Então, agora vamos para a definição de assíntota. Então, dado uma função f, né? Então, vou considerar agora uma reta vertical e vou dizer que ela é uma assíntota vertical de uma função se a função se comportar com relação a essa reta dessa maneira. Se tiver algum comportamento desse tipo, que é o comportamento que chamamos de assintótico. O que significa isso? Significa dizer que quando o x se aproxima arbitrariamente, eu vou dizer que aqui é o a, tá? Quando o x se aproxima arbitrariamente de a por valores menores que a função ela se comporta assumindo valores arbitrariamente grandes, mas de tal modo que quando a gente olha para isso aqui, para o infinito, né? Quando a gente olha para o infinito,
essas duas retas tendem a ser paralelas. O gráfico da função tende a ser paralelo à reta em verde. Isso significa dizer que é um comportamento assintótico. E é isso que caracteriza essa reta verde como sendo uma assíntota vertical de f de x. E quem é f de x? F de x é a função cujo gráfico tem esse tipo de comportamento. Mas que comportamento é esse? Como é que a gente obtém esse comportamento? É através dos limites, né? Quando você calcula o limite de f de x, quando x se aproxima de a por valores menores, que é o que está aqui escrito, e isso dá mais ou menos infinito, isso caracteriza que x igual a é uma assíntota vertical. Mas o mesmo ocorre quando você calcula o limite de f de x, quando x tende para a por valores maiores e o limite dá mais ou menos infinito. Claro, vai dar um ou outro, né? Então estou colocando aqui as duas opções, porque da mesma forma que eu fiz aqui para cima, eu poderia ter feito aqui para baixo. Né? E também poderia dizer aqui do outro lado, né? Nada me impede de fazer essas aproximações. Dada uma reta, eu tenho essas 4 possibilidades. Dada uma reta vertical, o gráfico da função pode assintotar a reta para cima dos dois lados ou para baixo dos dois lados. Então eu tenho 4 possibilidades. Por isso que eu tenho aqui 4 valores de limites, né? Para duas aproximações. O x está se aproximando de a por valores negativos e aqui está se aproximando de a por valores positivos. Então, essas duas aproximações, elas me dão cada uma 2 valores possíveis, porque é um ou outro, né? Então, ou para cima ou para baixo, e no outro lado aqui, ou para cima ou para baixo. Né? Então, vamos fazer a análise da função 1 sobre x. Para a gente observar o que acontece, eu vou considerar a função 1 sobre x. E vou considerar o limite que interessa. Qual é o limite que interessa? O limite quando x vai para zero. Porque é o único valor que não está definido na função. Então, olho aqui, por exemplo, o limite quando x vai para zero por valores positivos. Isso vai dar mais infinito. Se eu olhasse por valores negativos, daria menos infinito. Exatamente nessa ordem. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que o valor x igual a zero. O valor x igual a zero é exatamente, eu vou refazer aqui, o valor x igual a zero é exatamente a reta, isso aqui é o eixo y. É o valor x igual a zero, né? Então, a função, o que é que ela faz? Ela, quando x vai para infinito, esse é um outro detalhe. Eu vou observar apenas o que acontece aqui perto do zero, né? Quando ela se aproxima por valores positivos, ela vai para mais infinito. Quando ela se aproxima por valores negativos, ela vai para menos infinito. Então a função tem um comportamento de algum desse tipo. Ela se aproxima do eixo y por valores positivos, indo para mais infinito, é mais e mais. E quando se aproxima de zero por valores negativos, aqui de zero por valores positivos e aqui zero por valores negativos, eu vou ter menos infinito. Né? Mais infinito, menos infinito. Pois bem. Essas são as assíntotas verticais. Essa função ela também possui assíntotas horizontais.
E o que significa dizer que uma função possui uma assíntota horizontal? Significa que quando você calcula o limite da função, quando o x se aproxima de mais ou menos infinito, isso significa que a função se aproxima de um valor L. E aí você diz que a reta y igual a L é uma assíntota horizontal. E a equação é dada exatamente por isso aqui. Então vamos ver o que acontece quando eu calculo o limite de 1 sobre x quando x vai para mais ou menos infinito. Quando o x vai para infinito por valores maiores, ou seja, por valores positivos, 1 sobre x vai para zero por valores positivos. Quando x se aproxima de zero, melhor, de infinito por valores negativos, 1 sobre x se aproxima de zero por valores negativos. Então, o que eu tenho é que o comportamento do limite ele vai para um L, né? Existe um L, esse L é zero. Só que existem dois L's, né? O que acontece é que eu vou escrever os limites em separado. 1 sobre x, quando x se aproxima de mais infinito, vai dar zero por valores positivos. E o limite de 1 sobre x, quando x se aproxima de menos infinito, vai dar zero por valores negativos. Quando eu olho agora para o gráfico da função, eu observo que o eixo x ele é a minha assíntota horizontal. E o que é que acontece quando x vai para infinito? Quando x vai para mais infinito, o que acontece é que a função se aproxima de zero. Então a função está ficando cada vez mais menor, né? E de forma assintótica. Ela se aproxima quando x vai para zero, os valores positivos, o y vai para mais infinito. E quando o x vai para mais infinito, o y vai para zero, os valores positivos. Então acontece esse tipo de comportamento aqui. Portanto, a reta x igual a zero é uma assíntota horizontal e a reta y igual a zero é uma assíntota vertical. Né? Então, a gente já consegue observar isso apenas para x positivo. A mesma coisa vai ocorrer para x negativo. O que vai ocorrer aqui é que a função vai se comportar assim. Então, aqui, quando o y for para zero por valores negativos, quando o x, né, for para zero por valores negativos, o y vai para menos infinito. E aqui, quando o x for para menos infinito, o y vai para zero por valores negativos. Então, observa que ele vem por baixo, né? Então, está se aproximando por aqui, ó, valores negativos. E aqui por cima está se aproximando por valores positivos. Então, o gráfico da função 1 sobre x tem um ramo que é aqui no terceiro quadrante e tem um ramo que é aqui no primeiro quadrante. Então, as assíntotas elas têm esse comportamento. A função é contínua. Essa função é contínua. Onde ela está definida apenas não está definida no zero, né? Quando x é diferente de zero, ela está bem definida. Então ela tem esse comportamento aqui, ela está bem definida para x maior que zero e ela é essa folha que se aproxima assintoticamente da reta em verde e da reta em amarelo. E ela aqui para x negativo, ela está bem definida, se aproxima em verde da reta, se aproxima da reta em verde e se aproxima da reta amarela de forma assintótica. Né? Então, essa seria a definição de reta de assíntota horizontal e de assíntota vertical, respectivamente. Então vamos agora voltar ao problema
Que eu perdi, aqui está aqui em algum lugar aqui. Vamos voltar ao problema para verificar, nesse caso em específico, quais são, se existe, e quais são as retas que são assíntotas verticais e horizontais. Então, quais são os limites que precisamos fazer? O primeiro limite que precisamos fazer é o limite para x igual a 5, porque o denominador se anula em x igual a 5. Portanto, é esperado que em x igual a 5 essa função aqui ela exploda. Ela tem um comportamento assintoticamente explosivo, ou seja, os valores crescem rapidamente quando x se aproxima de 5. Isso indica que em 5 essa função teria um comportamento assintótico vertical. Então a gente precisa calcular o limite da função f de x definida. Eu vou dizer que isso aqui é f de x, tá? Quando x tende para 5. E aí vamos calcular então o limite para a direita e para a esquerda. Quando x tende para 5, o numerador tende para 7. Então, a gente não precisa se preocupar com o numerador. O numerador tende para um número diferente de 0, enquanto que o denominador tende para um número igual a 0. Então, o que a gente vai observar é as variações desse comportamento quando x tende para mais ou menos 5. E aí tem aqui só um detalhe. Aqui eu estou com a raiz quadrada, então significa que esse termo x menos 5 ele tem que ser positivo. Né? Se você considera x maior que 5, isso é sempre satisfeito. Né? O numerador é positivo, o denominador é positivo, então está sempre satisfeito. Portanto, para x pela esquerda não está definido. Né? Então a gente cancela essa análise aqui porque a função não está definida para x tendendo para 5 por valores negativos. Porque isso daria um valor negativo aqui e a raiz quadrada não está definida. Portanto, eu tenho que considerar apenas a análise para 5 por valores maiores. Quando esse número x menos 5 tende para 5 por valores maiores, isso aqui vai tender para 0 por números positivos. Portanto, isso aqui vai tender para mais infinito. E aí sim, existe uma assíntota vertical, que é exatamente a reta x igual a 5. Isso aqui é uma assíntota vertical. Por causa desse limite aí. O limite já justifica a assíntota vertical. Vamos agora procurar as assíntotas horizontais. Para procurar as assíntotas horizontais, calculamos limites no infinito. Então você pega a expressão de f de x e coloca x tendendo para mais ou menos infinito. Agora vamos voltar para a definição e observar o seguinte: olha, aqui não faz menor sentido você considerar o x indo para menos infinito. Né? Por quê? Porque o domínio da função é esse. É x maior que 5. Então não faz o menor sentido procurar onde não está definido. Né? Então você vai procurar exclusivamente para x indo para mais infinito. Então o limite que vamos ter que calcular é o limite da raiz de x mais 2 quocientado por x menos 5 quando x tende para mais infinito. E aí eu já falei sobre isso, né? Bom, na verdade, uma coisa que você pode fazer é que o limite ele adentra a raiz quadrada, usando propriedades dos limites, né? Então isso vai dar x mais 2 sobre x menos 5 quando x tende para mais infinito. E aqui o que eu observo é que eu tenho no numerador e no denominador o mesmo x, né? Ou você pode, vou dizer uma maneira que vocês podem fazer, é fazer a raiz quadrada do limite
de x mais 2 dividido por x menos 5 dividido por x, quando x tende para mais infinito. E aí isso vai dar raiz quadrada. Vou fazer melhor aqui. Vai dar raiz quadrada do limite. Aqui eu divido x por x, vai dar 1, mais 2 quocientado por x. X por x vai dar 1, menos 5 quocientado por x, quando x vai para mais infinito. E agora eu sei que tanto esse valor quanto esse valor, quando x vai para infinito, vai para zero. Então esse limite vai dar exatamente 1, porque é 1 sobre 1 aqui, né? Então, pois bem, eu acabei de observar que o limite da função f de x quando x vai para mais infinito deu 1. Então significa que y igual a 1 é uma assíntota horizontal. E é justificado pelo cálculo do limite. Tá? Alguma dúvida? Entendeu, Luan, as definições? Você falou que não tinha entendido a princípio. Isso, eu mostrei. Sim. Mas tá gravado, depois você olha. Ok. Mas vamos lá, nós resolvemos a princípio 3 problemas, né? Um problema sobre funções, sobre composição de funções, genericamente. Depois um problema sobre continuidade e agora um problema sobre assíntotas horizontais e verticais. Vocês entenderam o que foi exposto? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Ok. Certo. O que eu aconselho é vocês considerarem as outras provas que têm problemas parecidos com esses. É, essa questão das assíntotas eu acho que não tem em outras provas, mas uma vez que não vai ter derivada na prova de vocês, muito provavelmente vai ter um problema sobre composição ou inequações, um problema sobre limites, continuidade e assíntotas. Se eu fosse fazer a prova, eu faria com esses problemas. Então, tentem entender cada um desses conceitos e tentem pegar os problemas que estão na prova, tentem fazer os problemas que estão dados na prova e tentem fazer os problemas que estão dados no livro. Nos livros, existem problemas feitos, existem exemplos feitos, resolvidos. Tá? Então, vocês têm lá o material para estudar. Não bobeiem. É, sim, eu vou gravar a aula. Melhor, tá gravado, eu vou disponibilizar assim que concluir. Então não bobeiem, façam uma análise minuciosa dos conteúdos de hoje para amanhã e tentem ao máximo praticar, tá? Tentem fazer a prática é, de
pegar o problema e escrever a solução, pegar um problema, mudar alguma coisa, escrever a solução de novo. Vocês precisam ter várias soluções em mente para que vocês possam resolver problemas que sejam um pouco diferentes dos que estão postos, né? E que envolvam as coisas que foram apresentadas, né? Pois bem, eu entendo que vocês estejam ansiosos e coisas do tipo, então vamos fazer o seguinte: eu vou deixar vocês fazerem a análise de vocês. Fiz a exposição das 3 coisas que faltavam em conjunto com a aula do sábado, né? Então, juntando as 2 aulas, eu acho que dá já para entender de forma mais geral alguns conceitos. Então, vou deixar vocês estudarem e vamos nos falando, tá bom? Então, vou concluir a nossa reunião por aqui.